Shalom, bora para nossa conversa de hoje. Como prometido, hoje é uma continuação do último vídeo, onde eu vou te dar uma aula prática de como você vai entender como gerar ambiente. Lembra? Para que você não tenha que assistir de novo, eu sei que você vê outros conteúdos, então deixa eu te relembrar. No último vídeo a gente conversou sobre o sábio número um e a gente falou justamente sobre a progressão da degeneração, que é a pessoa que começa andando, depois para, depois senta. Anda, segundo o conselho dos ímpios. Ele para no caminho dos pecadores e se assenta na roda dos escarnecedores. A gente conversou sobre isso. É o ver, ouvir e sentir que vão gerar em você pensamentos, que quando eles são fortalecidos por emoções, seja de dor, seja de prazer, ela vai gerar em você um sentimento e esse sentimento vai gerar em você uma espécie de convicção. E que muitas vezes é isso que está acontecendo para você não viver o que você gostaria. Nós falamos também que muitas vezes a gente está tão à procura de um novo método, uma nova fórmula, ou tão atrás de um novo como fazer tal coisa, que a gente esquece que, assim como o salmista nos ensina, a gente precisa tirar o que já está dentro. A gente precisa remover o que já existe. É muito difícil você tentar absorver algo novo se já existe muita coisa antiga dentro de você. Vai transbordar, vai repelir, entende? Não vai ficar. Porque você vai tentar absorver um novo hábito, um novo comportamento, seja o que for, mas tem tanta coisa dentro que não vai ficar. Então é por isso que ele começa: bem-aventurado é aquele que não. E lembra que a gente falou sobre isso? Que não anda, que não para e que não senta, segundo aqueles tipos de pessoas que eu falei para você que é como se fosse um ambiente nocivo. E que quando você para com isso, você remove tudo isso, você pode gerar um ambiente saudável, que é aquele que te protege, que te promove, que te recompensa. E que isso seria como a árvore plantada junto a ribeiros de água, que dá o fruto no tempo certo, as folhas não murcham e tudo quanto quiser fazer vai prosperar. Só que depois que a gente conversou sobre isso, eu disse: na próxima aula eu vou ensinar você de forma prática como isso acontece. Então, para quem seria essa aula hoje? Essa aula hoje é para aquela pessoa que já reconheceu que tem algum talento, mas e gostaria de viver desse talento, gostaria de viver no talento e do talento, ou para aquela pessoa que não reconheceu nenhum talento ainda. Ao mesmo tempo que é para você que, mesmo tendo reconhecido algum talento, você não acredita mais que é competente para vivê-lo, que o tempo passou, que não existe mais a possibilidade. E eu quero deixar claro para você aqui hoje que isso não é uma verdade. Você é competente, o tempo não passou e existem várias oportunidades para que isso aconteça. É como se eu quisesse trazer para você uma convicção de que existe uma seiva dentro de você e ela está doida para circular novamente, que é onde você vai entender que a sua história e vai reconhecer a sua força que trouxe você até aqui. Você já carrega, você não vai começar algo do zero, você já tem muita coisa dentro de você que pode te ajudar nesse processo. Então, para que a gente possa entender isso com clareza, traz para você, assim, agora, com sinceridade, na nossa conversa, uma pergunta muito clara do seu coração. Você conhece seus talentos? Se conhece, está duvidando deles? Já sentiu que algo em você parece que se perdeu, mesmo você tendo um potencial para que isso acontecesse? Essa conversa é conosco, vamos conversar sobre isso hoje. Porque eu sei disso, eu já vivi isso. Aquele momento em que você fica questionando se você tem competência, se o tempo já passou, se existe oportunidade para que isso aconteça. Eu preciso dizer para você o que eu tive que, com muita briga, aceitar dentro de mim. Não é que não existe mais o tempo, não é que não existe competência, não é que não existe mais oportunidade, é porque o ambiente onde eu estava não tinha condições de eu florescer. Lembra que a gente falou o que é ambiente? Pessoas, situações e lugares. São ambientes. E hoje, para a gente entender isso de forma mais clara, mais cristalina e mais prática, a gente vai falar muito sobre isso. Existe um termo muito comum que a gente usa, que é o termo de autossabotagem. É justamente esse termo que foi esvaziado com o tempo e muitas pessoas têm até um certo preconceito, mas ele é uma verdade. Esse termo é uma verdade. Existe uma autossabotagem, principalmente quando a gente está exposto, quando a gente está restrito, quando a gente está punido por ser quem a gente é ou por tentar descobrir isso. Eu já falei isso em outras conversas que a gente teve aqui, o quanto é difícil nos dias de hoje a gente viver algo que tenha significado. Detalhe, significado é a única coisa que vai separar você de uma IA hoje.
tá? O significado, o sentido, um propósito, um talento, uma vocação. É a única coisa. Porque todas as outras coisas que são técnicas, que são dados, que são números, que são processos, eles vão fazer melhor do que nós. A única forma deles não fazer nada melhor do que a gente é quando a gente tem esse senso de sentido. E o seu talento, junto com a sua identidade ordenada, ela vai trazer isso para você. Não é que você esteja com a semente morta dentro de você. É porque, na verdade, ela não estava tendo o que é necessário para que ela pudesse brotar. Nenhuma semente floresce se não tem algum nível de cuidado. Isso é um fato. Vale para tudo e vale para você também. Se não houver um nível de cuidado, o talento que você carrega, reconhecendo você ou não que ele existe, não vai brotar. Então, o que eu quero trazer para você é o seguinte: se eu preciso de um ambiente em que ele me proteja, que ele me promova e que ele me recompense, eu preciso entender que tipo de coisa é essa. Essa água que vai me promover, esse adubo certo que vai muitas vezes me proteger, me recompensar, esse livramento contra essas pragas emocionais, essas pragas espirituais muitas vezes que estejam acontecendo. Porque um ambiente saudável, ele vai te proteger, vai te promover, vai te recompensar. Mas caso contrário, não importa o potencial da semente que você tem, você vai ser exposto, você vai ser restringido, inibido, você vai ser punido por tentar ser quem você é. Mas a conversa de hoje está baseada onde? De onde é que tu está tirando essas conversas? Eu estou tirando de Mateus, capítulo 13. Se você tiver uma Bíblia, você acompanha comigo. Caso você não tenha uma Bíblia, eu vou ler aqui com você, tá? Mateus capítulo 13, a partir do versículo 3, mostra que Jesus, ele estava ensinando as pessoas através de parábolas, o que era muito comum dele, e ele conta a seguinte parábola. E de muitas coisas ele falou por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves, a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol, a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu em terrenos espinhoso, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em terra boa. Caiu aonde? Terra boa. Lembre disso, terra boa. E deu fruto, a 100, a 60 e a 100 por um. Ou seja, a cada semente plantada, ela multiplicou a 100, a 60 e a 30 por um. No mínimo foi 30 vezes mais. No mínimo foi 30 vezes mais. Se você já plantou alguma coisa, você sabe que é assim. Você planta ali 3 sementinhas de milho e você tem pelo menos 2 espigas grandes com muitas outras dentro. Só que se você é uma pessoa que lê Bíblia, se você já leu esse trecho antes, você sabe que no mesmo capítulo, o próprio Senhor Jesus, ele nos deu uma explicação espiritual a respeito disso. Lá no versículo 19 do mesmo capítulo, ele diz assim: A todos os que ouvem a parábola do reino e não a compreenderem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado no solo rochoso é o que ouve a palavra que logo recebe com alegria, mas ele não tem raiz em si mesmo, sendo de pouca duração. Quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, porém as preocupações deste mundo, as fascinações das riquezas, sufocam a palavra, e ela fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra, que é o que ouve e a compreende, este frutifica e produz a 100, 60 e a 30 por um. Se você já escutou isso em algum momento, talvez o que você não tenha percebido é que, como eu já tenho dito aqui, todas as coisas elas estão escritas para nos atingir, para nos provocar nos nossos 3 níveis existenciais: no espírito, na alma e no corpo. Então, quando Jesus trouxe esse ensinamento, ele não estava tentando apenas que a gente entendesse espiritualmente. Ele estava querendo que a gente buscasse isso para o nosso dia a dia, que a gente entendesse isso com a compreensão clara de como eu praticar isso. Então, quando eu falo sobre a semente que foi semeada à beira do caminho e veio a ave e roubou, significa que não havia nenhuma proteção para aquela semente, ou seja, era uma semente exposta. É uma semente que não tinha proteção. Logo, é muito fácil de ser roubado. E quando a gente fala sobre isso em relação ao Salmo, é justamente quando as instruções, as ideias, os aconselhamentos são errados. E muitas vezes a gente vive sobre isso. E quando ele fala que existia uma semente
que ela foi jogada sobre um terreno rochoso, ou seja, a camada de terra era tão fina que logo que as raízes começavam a tentar crescer, eram inibidas, repreendidas, restringidas, porque não tinha espaço para que isso acontecesse. Logo, também não vingariam, não iriam frutificar. Assim como aquelas que caíam em um terreno que podia até não ser rochoso, poderia até ter entrado na terra, mas quando ele brotava, mesmo que a semente estivesse conseguindo nutrientes, todo o resto era sufocado pelos espinhos. Era sufocado por qualquer coisa que venha a remover de você a vida. Não é que você não conseguiu brotar. Você brotou, deu certo, mas ficou pelo caminho. Você percebe o quão rico é isso? Você percebe o quão poderoso é isso? O quão esse versículo traz para a gente, esses versículos trazem para a gente esse ensinamento? Ele diz que a terra que é boa, ela faz a planta prosperar a 30 vezes mais, 60 vezes mais, 100 vezes mais. E é justamente aqui que entra a nossa conversa. Quando eu falei para você em outros vídeos que todos nós temos uma característica, ela é nata, teve a ver com o ambiente em que você foi gerado, as influências que você teve, tem a ver com o seu temperamento, mas de uma forma ou de outra é impossível a gente não compreender o seguinte. Se eu conversasse com você hoje, a sua conversa ia demonstrar para mim qual tipo de dor. Uma dor de rejeição? Uma dor de abandono? Uma dor de manipulação? Uma dor de humilhação? Uma dor de traição? Essas cinco dores, elas permeiam a humanidade desde sempre. Se você lê em toda a palavra do Eterno, em todas as escrituras, filósofos clássicos, livros clássicos, literatura de qualquer modo, você vai ver que essas dores são as dores existenciais da humanidade. Elas entraram na nossa vida desde a queda, desde o jardim, e nunca mais nos largaram. A diferença é que nós registramos isso de todas as formas, todos os traços são registrados. Todos nós temos algum nível de rejeição, abandono, manipulação, humilhação e traição. Todos nós sofremos com isso. Só que algumas dessas dores, justamente pelo ambiente que a gente foi gerado, pessoas, situações e lugares, elas foram mais fortemente registradas em nós. Eu, por exemplo, eu tenho muito forte a dor da manipulação, a dor da traição. Eu poderia dizer para você que a dor da traição com a dor da humilhação são as duas mais fortes. Eu tenho um pêndulo entre elas, que é a dor da manipulação. Então isso vai sempre acontecer na minha vida. O que significa com isso, Márcio, que tu tem essa dor? Significa que tendo essas dores combinadas, existem registros dentro de mim, assim como existem registros dentro de você. Você tem uma combinação específica de duas dessas dores, às vezes três dessas dores, com duas predominantes, e essa forma de olhar para essa dor é a forma que você percebe o mundo. Fatos acontecem iguais a todos, mas a sua interpretação daquele fato, ela passa quando você está com a identidade desordenada por essas dores, fazendo com que você compreenda de forma completamente diferente de outras pessoas, gerando uma realidade muito sua, às vezes apenas sua. Quem nunca passou por uma situação em que a pessoa diz: Eu estava lá, eu vi o que você está falando, não foi desse jeito, eu não percebi isso que você está dizendo, não foi esse o significado da conversa, não foi isso que a pessoa quis dizer, e você foi sim, foi desse jeito. Às vezes você é a pessoa que está falando o contrário, você está dizendo: Eu estava lá, não foi assim não. Porque é comum um fato ser interpretado pelas nossas dores, dessa identidade desordenada, gerando da gente uma realidade diferente, que é o que faz eu e você não reconhecer alguns talentos que a gente já tem, ou reconhecendo, não nos acharmos competentes o bastante para podermos viver esse talento, ou viver desse talento. Então, quando eu falo dessa combinação de dores, eu preciso que você comece hoje já examinando dentro de você. Quando você passou por uma tristeza no seu relacionamento, quando você olha para como é que está o seu casamento, a sua aliança, quando você olha como é que está a criação dos seus filhos, quando você olha sobre a sua vida financeira, quando você olha sobre a sua vida espiritual, você sente o quê? Você sente uma rejeição? Você sente abandono? Manipulação? Humilhação? Traição? É uma combinação? Mas às vezes eu sinto rejeição e traição. Às vezes eu sinto abandono e manipulação. Às vezes eu sinto humilhação e rejeição. Eu sinto uma combinação disso. Então, isso gera um registro.
Esse registro dentro de você, quando ele não passa por uma oportunidade de ser equalizado, de ser ordenado, ele vai te dar essas interpretações do mundo que faz você não reconhecer talentos ou achar que você não é competente. Calma que eu ainda estou indo aqui com você tentando essa explicação. Então, quando isso acontece, nós temos comportamentos que são inerentes a nós mesmos. Por exemplo, o fato de eu ter sofrido com a dor da humilhação significa que a sensação que eu tenho é que eu não consigo atender a expectativa das pessoas. E isso faz com que muitas vezes, para que eu consiga atender essa expectativa, que na minha dor, muitas vezes, sou eu que crio a ideia de que as pessoas expectam muito de mim, na minha identidade ordenada, eu já alinho isso com a pessoa imediatamente. A dor faz com que muitas vezes eu fique muito tempo planejando, organizando, percebendo padrão. Às vezes até demoro para executar, porque eu não quero mais errar para que eu não passe pela sensação de vergonha e vexame por não ter atendido a uma expectativa. Por outro lado, eu tenho essa dor da traição, a sensação de que eu já fui traído, excluído, trocado, que eu não fui competente o bastante, ágil o bastante, que eu não fui bom, excelente o bastante. A diferença desses dois é porque um tem a sensação de que não atendeu a expectativa, o outro tem a convicção de que não foi bem ou não foi bom o bastante. Não é a opinião do outro, sou eu mesmo. Eu mesmo vejo isso. E isso me faz ter alguns comportamentos peculiares que são necessários. Por exemplo, eu preciso de um tempo isolado, que eu chamo de tempo de caverna, para que eu possa planejar mais. E quando eu sair para fazer e executar, eu preciso que haja um reconhecimento da ação que eu estou fazendo. Se não houver reconhecimento, se eu não brilhar nisso, se não acontecer da pessoa ou da instituição ou do lugar onde eu estou trazer reconhecimento, a sensação que eu tenho é que eu estou revivendo essas duas dores. E quando elas duas acontecem, aí entra aquele terceiro que eu te falei, que é como se fosse um pêndulo. Eu me sinto usado, eu me sinto manipulado. Eu sinto que as pessoas se aproveitaram, porque eu planejei tanto, executei da melhor excelência, e ninguém recompensou, ninguém valorizou esse esforço todo, mas ainda assim recebeu o meu trabalho, ainda assim recebeu a minha oferta, ainda assim recebeu a minha dedicação. Então está me manipulando. Aí você pensa agora, provavelmente, mas não é todo mundo assim? Não. Tem gente que sofreu a dor do abandono, e quando essa pessoa sofre a dor do abandono, vamos lá, abandono com a dor da traição. Essa pessoa, ela vai ter essa vontade de ser vista, aplaudida, de ser reconhecida, mas muitas vezes para ela, ela não vai carecer de caverna, de tempo de isolamento, porque a sensação de abandono para ela já é uma sensação de isolamento, então ela precisa de conexão. Ela precisa estar com gente o tempo todo, ela precisa estar conversando o tempo todo, ela precisa estar se conectando com pessoas o tempo todo. Então, muitas vezes, para essa pessoa, ela, caverna vai ser um castigo. Para mim, é uma facilidade, é uma alegria. Para ela, não é. É isso que eu estou dizendo para você, que vai gerando em cada pessoa uma sensação de que precisa de um ambiente específico. Vamos de um por um? Então, bora de um por um. Digamos que exista uma pessoa que seja 100% alguém que viva a dor da rejeição. Essa pessoa ela tem um registro. A sensação dela é que o mundo não me aceitou. O mundo não me quer. É difícil viver num mundo em que as pessoas vão sempre rejeitar as minhas ideias e a forma peculiar que eu a vejo. É um registro. Por isso eu quero me isolar. Por isso eu não quero contato físico. Por isso eu não quero lidar com pessoas o tempo todo. É o registro. O mecanismo de defesa, muitas vezes, é o isolamento. É o ficar guardado. É o ficar num lugar, pensando, criando, tendo novas ideias. Quando eu crio esse mecanismo de defesa, é para ver se de alguma forma eu consigo atender aquilo que esperam e aquilo que não esperam de mim. Aquilo que eu consigo detectar que me estimula e aquilo que eu não me estimula. Quando eu entendo isso e ordeno a minha identidade, mesmo sofrendo dessa dor, eu gero um recurso. O meu recurso, já que eu fico muito tempo no lugar quieto, já que eu sou assim mais introspectivo, é um recurso de criatividade, pensar fora da caixa, ter pensamentos e criatividades peculiares. Coisas que geralmente as pessoas não compreendem, eu compreendo com clareza. Estou falando da pessoa que tem o traço que sente a dor da rejeição. Então, quando eu sou desse jeito, perceba, eu tenho uma dor, um mecanismo, um registro, um mecanismo de defesa, o que esperar e o que não esperar.
Para muitas pessoas, esse tipo de coisa é algo para ser trabalhado e tem que ser modificado. Você não pode ser assim. Você não pode ser isolado. Você tem que ser mais comunicativo. Você tem que estar com pessoas. Abrace mais. Tenha mais contato. A gente desenha um método, uma fórmula, a gente desenha um tipo de comportamento que faz com que essa pessoa, no lugar de se sentir protegida da sua dor, ou seja, eu não quero sentir rejeição, ser promovida pelo fato de ter um jeito específico de se comportar e de ser recompensada por trazer ideias fora da caixa, ideias incomuns, saídas que muitas vezes parecem milaborantes, mas são excelentes. No lugar de eu proteger dessa dor, de eu promover esse comportamento e eu recompensar os seus recursos, os seus talentos, eu acabo fazendo o quê? Expondo. Não, eu não te chamo para as coisas porque tu não sabe lidar com gente. Eu nunca te chamei para participar desse negócio porque eu acho que você não sabe se comunicar bem com as pessoas. Nesse momento eu já acabei de expor essa pessoa, eu acabei de restringir essa pessoa. E justamente por eu não estar dentro de projetos de outras pessoas, eu sou punido por ser quem eu sou. Como eu posso ser alguém que viva os meus talentos, que eu tenho esse talento, que é um talento da criatividade e da lógica, se as pessoas estão querendo que eu seja igual a todas as outras? É como você querer plantar uma planta que pertence à flora de um sistema, de um bioma, dentro de outro. É como eu pegar uma planta que foi plantada, que é natural da floresta amazônica, e jogar ela dentro da caatinga. Vai funcionar? Não vai. Porque aquele ambiente não é propício para que aquele tipo de planta vingue. E o problema é que atualmente a gente vive numa ideia de que tem que ser do jeito que todo mundo fala que tem que ser. São os métodos, as fórmulas, as estratégias que tem que ser igual. E essa particularidade, essa peculiaridade que tem a ver com o teu traço, com quem tu é de fato, não é respeitado. E é isso que faz você achar que ou não tem talento, porque você está se comparando com outras árvores, ou que você já teve, mas passou, não tem competência para vivê-los. Sabe aquela frasezinha que dizem que peça um peixe para subir numa árvore, ele vai achar eternamente que ele é um incompetente? É a mesma coisa. A problemática tá quando você aceitou esse argumento, como eu aceitei durante muito tempo. Eu sempre quis ser mais criativo. Eu sempre quis ser aquela pessoa extremamente criativa, mas eu não sou. Trabalhei em áreas que a criatividade era necessária, mas eu nunca fui criativo. Eu sou extremamente planejador, eu sou um excelente executor e até articulo bem as minhas ideias e como eu gostaria que as pessoas entendessem o meu planejamento e a minha ação. Mas criatividade não é o meu jogo. E eu tive que entender isso. Eu preciso estar aqui com você, ó. Eu leio um texto e busco desse texto não o que está na letra preta, mas na letra branca, o que está entre as letras, o que está por trás daquilo. Porque nisso, quem eu sou facilita. E se eu tivesse entendido isso quando eu tinha 17, 18 anos de idade, com certeza eu teria sido um professor e um bom professor. Com certeza eu teria sido um grande psicólogo, um bom psicólogo. Com certeza eu teria sido alguém que trabalharia bem com a comunicação, a conexão com pessoas no sentido de entender padrões e comportamentos. Mas eu demorei pelo menos 20 anos para entender isso. Pelo menos 20 anos para entender isso. E eu estou aqui recomeçando, trazendo isso hoje, porque agora eu quero viver o meu talento e do meu talento. E eu não tenho medo mais disso, porque eu sei que eu tenho características para isso. Mas você talvez que tenha a dor da rejeição fortemente registrada, que tem essa qualidade de muitas vezes ser criativo, pensar fora da caixa, ver as coisas como as pessoas não veem, trazer saídas que ninguém enxergou, que talvez não seja tão executor, não seja tão planejador, às vezes nem negocia direito as suas ideias, às vezes nem consegue se conectar tão bem com as pessoas, mas você tem a criatividade. E dentro de uma empresa só existe um tipo de funcionário, é isso que eles querem que seja, mas não é. Se a gente entendesse isso dentro da escola, a gente entenderia como cada criança funciona. Parece lúdico, mas se for necessário eu começar esse movimento junto com muitos outros que já começaram, a gente vai fazer. Mas existe também aqueles que passaram pela dor do abandono. Aquela sensação de que eu já fui bem quisto, sabe? Já me quiseram por perto. Já demonstraram esse querer, já demonstraram esse amor. Já demonstraram essa importância que eu tinha. Mas a sensação que eu tenho hoje é que não querem mais. Entende a diferença? A rejeição é eu sinto que o mundo nunca quis. No abandono é eu sinto que eu já fui quisto. Eu já fui desejado, minha presença era pedida, mas hoje não é mais. É a dor do abandono. Essa sensação de abandono vai gerar em você um registro. Fui abandonado.
Eu não sou o bastante. Eu não tenho o bastante. Eu preciso de mais um pouco. Isso vai gerar mecanismo de defesa. Eu vou me tornar uma pessoa mais apegada, mais conectada, mais próxima, querendo sempre conversar e verbalizar aquilo que eu estou sentindo. É o meu mecanismo de defesa. Você conhece pessoas que falam mais, né? Você conhece pessoas mais divertidas. É tanto que a gente tem aquela brincadeira do gordinho engraçado, porque ele quer um pouco mais de atenção. Ele quer um pouco mais de ser visto. Só que isso também geram coisas que faz sentido para você, que estimula, que não estimula, que pode se esperar, que pode não se esperar de você. Eu posso esperar de você seus recursos, conexão extrema, aquela pessoa que parece que sente como a alma do outro está no simples bom dia, bom dia. Aí você diz, o seu bom dia está diferente hoje. O que foi que houve? Tá tudo bem com você? E ele se importa. Ele quer realmente saber como você está. Ele gosta da sua presença. Ele gosta de ser presente na sua vida. Ele gosta de sentar junto com você no café da tarde e bater um bom papo. Ele gosta de se preencher de boas conversas e boas risadas. É a pessoa que entende a alma do outro como ninguém entende. Muitas vezes ele parece confuso nas palavras e fala muitas vezes de forma muito rápida ou fala muito, usa muitas palavras para tentar traduzir sentimento em palavras, mas essa pessoa ela é necessária para gerar liga em grupos, para gerar liga em comunidade, liga em empresa, liga na família. Mas a gente espera dessa pessoa racionalidade excessiva, pragmatismo, extrema organização, execução constante, um tipo de argumentação negociativa. Só que não é dessa pessoa. Ela é da conexão. Ela seria aquele assistente social que realmente entende o que as pessoas estão passando. Aquela pessoa que lidera uma parte da comunidade porque consegue entender a dor que ela está vivendo. Aquela pessoa que, mesmo estando numa profissão como medicina, ela entra na sala com o seu paciente, não é somente para saber sintoma A, sintoma B, quanto tempo. Ela entra preocupada com a outra pessoa. É um talento que ela tem, é o recurso que ela tem. Mas, lamentavelmente, no lugar dela ser protegida da sua dor do abandono, promovida justamente naquilo que estimula e que não estimula, e recompensada por ela ser uma pessoa com uma alma mais quente, que agrega, ela muitas vezes é exposta, muito emocionado. Você é muito emocionado. Fala demais. Enche o saco. É grudento, pegajoso. Toda hora quer estar presente. Quer atenção o tempo todo. É exposto o tempo todo. É restringido. Eu, tá bom, fulano, você vai pra reunião, mas por favor, fica calada. Não quero muito suas conversas, não. Ó, silêncio. Não quero muito suas conversas, não. Deixe suas ideias pra depois. É restringido, inibido, sabe? E quando você vive uma exposição, uma restrição, uma inibição, ninguém quer te recompensar pelo que tu traz para a empresa, pelo que tu traz para a tua vida, para a tua família, para o teu círculo, para a tua igreja, para o que for. É um ambiente nocivo, que no lugar de tu ser promovido a 30, 60 e a 100 por um, tu é exposto, tu é inibido, tu é punido por ser quem tu é. Teu talento está aí. O teu talento está justamente nessa qualidade que você tem. E lembre-se, eu estou falando de um por um, separado, porque é mais fácil de você entender e depois de você associar. Até para você reconhecer em você mesmo. E do mesmo jeito que existem esses dois, existe a pessoa que tem aquela dor da manipulação. Mas por que tu fala mais de dor do que de qualquer outra coisa? Porque é mais fácil de reconhecer a dor. Porque a maioria de nós estamos vivendo uma identidade desordenada. Então é mais fácil eu reconhecer aquilo que já está machucado do que o talento que muitas vezes já foi reprimido. Se eu falar sobre o talento para você, você vai ter que fazer um esforço gigantesco para lembrar da última vez que tu viveu. Mas se eu falar da dor que tu vive todos os dias, que desordenou tua identidade, que te dá uma interpretação esquisita do fato, você vai compreender. Tem gente que sofre a dor da manipulação. Aquela dor que faz a pessoa sentir que sempre alguém está querendo alguma coisa dela, exigindo alguma coisa dela, manipulando os sentimentos, manipulando os talentos, manipulando os recursos, sempre manipulando, sempre querendo alguma coisa de você, sempre buscando, sempre uma troca injusta. Parece que estão sempre exigindo mais do que estão dispostos a entregar. Estão sempre pedindo e não devolvendo. Parece que eu estou cercado de tomadores o tempo todo. Sempre tem alguém querendo alguma coisa de mim, mas pouca gente querendo entregar alguma coisa deles. É a pessoa que sofre com a dor da manipulação. O mecanismo de defesa é justamente não querer contato, ou se quiser, é para também manipular. É para usar a palavra para ferir ou para conseguir alguma coisa e não entregar. Acontece muito quando tem essa dor. Essa pessoa ela vai vivendo desse jeito e ela vai criando uma defesa de não confiar.
Ela sempre está colocando alguém num status de prova, porque eu não confio em você. Todo mundo que se aproxima de mim é por algum interesse. E não pense que interesse só vem para quem tem dinheiro, não, tá? Interesse vem para pessoas pela companhia, vem do interesse das pessoas para que elas possam resolver um problema, para que elas possam paliar uma dor. E existem interesses diversos em qualquer camada social. E a pessoa que sente isso, ela também tem algumas coisas que faz sentido, que estimula, algumas coisas que não estimulam, que são coisas que eu posso esperar, que eu não posso esperar. Mas ela também tem recursos. É a melhor articuladora que você pode ter, são os melhores vendedores, são os melhores negociadores, são os melhores apaziguadores. Eles conseguem te entregar uma percepção de o que um tem e o que outro tem. Eles são excelentes em delegar tarefas, em enxergar funções. Eles sabem quem funciona bem numa área, quem funciona bem na outra, eles entendem como um pode entregar uma coisa e o outro outra, eles têm uma qualidade que é de sempre enxergar a troca justa. Quando eles estão com a identidade ordenada, eles entendem aonde é que cada pessoa cabe, como o serviço pode ser entregue, em que prazo pode ser, eles são bons líderes, mas são muito melhores delegadores de tarefas. Só que, mais uma vez, eles são colocados dentro das caixinhas das perfeições. Se você estiver na área de venda, você sempre vai prosperar. Talvez ainda se tendo que lidar com a dor. Mas se você estiver na hora organizacional, as pessoas vão esperar de você um nível de pragmatismo e organização que você geralmente não vai entregar. E no lugar das pessoas entenderem, não, não é que ele não tenha o que entregar, é que isso aqui não é o que é para ele ou ela entregar. Talvez você não tivesse compreendido isso até hoje. Você foi para uma área da sua vida em que você acreditava que era onde estava o dinheiro, ou que seria a realização do sonho de alguém que você ama, ou que seria uma forma de você oferecer algo melhor, mas essa área não trabalha isso em você. E a sensação que você tem é que, mesmo com muita ambição, aquela boa ambição, você não consegue ter mais competência para viver esse talento. Você está entendendo? E aí, para completar, a pessoa sempre vai olhar para você como você é egoísta, você só quer as coisas para você, você não entrega aquilo que é necessário e você está entregando. Só que ela está expondo a sua falta de confiança, ela está expondo a sua dor de ser manipulada, ela está expondo o fato de você ser injustamente explorado. E isso vai muitas vezes, essa exposição, essa falta de proteção, vai justamente inibir essa pessoa negociadora da troca justa. Eu digo isso porque eu vejo muitos pais que fazem isso. Tem muitos filhos que eles são assim. Eles estão dispostos a fazer pelo seu coleguinha, ele só precisa enxergar qual é a vantagem que ele tem nisso. Do mesmo jeito que quem sofre a dor do abandono, ele está doido para fazer, mas porque ele só precisa da conexão. Não importa se ele vai ganhar um presente, um brinquedo, um tempo. Me dê conexão. Assim como o outro vai dar muita criatividade. Eu só preciso enxergar isso de cada coisa. Mas geralmente a pessoa que sofre a dor da manipulação, ele é muito mal julgado. É interesseiro, você é um interesseiro. Você não faz nada se você não ganhar algo em troca. É porque ele já foi muito manipulado. Ele precisa ter essa percepção de troca justa. E aí ele é exposto na sua vergonha. Mais uma vez ele se sente manipulado. Mais uma vez ele é inibido nos talentos que ele tem. E justamente por isso ele não recebe a recompensa daquele que ele poderia receber. E é por isso que ele vai dar ouvidos ao conselho dos ímpios. Vai parar no caminho dos pecadores e vai assentar na roda dos escarnecedores. São traços mais frios mesmo. Esse traço é mais frio. Só que é só falta do ambiente, entende? Se tu tivesse num ambiente que teu recurso de negociação, de venda, de articulação, de encaixe, de delegação fosse utilizada, você estava sendo muito melhor. Você estava vivendo bem mais. Você estava ganhando melhor. Você estava mais tranquilo quando chegava em casa. Você não sentia que até em casa você é usado. Pelo contrário, você utilizaria todos os seus recursos fora e dentro de casa seria um ambiente seguro. Mas às vezes até em casa parece que é um ambiente de constante conflito e troca. E aí nós temos o quarto traço, que é o que sentir essa dor da humilhação. Essa sensação de que eu não atendo à expectativa dos outros. Essa vergonha constante de parece que nunca sou bom bastante. Parece que eu nunca vou fazer o que é certo. Parece que eu sempre vou ser corrigido no meu erro. Parece que as pessoas estão sempre esperando muito mais de mim. Parece que é um peso que eu nunca aguento. Essa pessoa ela desenvolve um mecanismo de defesa que é sair também os dois traços do abandono e da manipulação. Eles até gostam de estar com gente. Eles precisam disso. Um para quando está na dor manipular, o outro para quando está na dor ter o comportamento do outro como alimento, a companhia como alimento. Mas lembra do primeiro, que ele se isola porque ele acha que o mundo rejeita suas ideias?
Esse se isola porque ele acha que ele precisa de tempo bastante para planejar tudo, no mínimo os detalhes. É o que mais sofre de perfeccionismo. É um dos traços que mais tende, muitas vezes, a cair em transtornos. É o que mais sofre no transtorno de. Como é que é chamado, gente? Transtorno obsessivo compulsivo. É, eu preciso de tudo muito correto, milimetricamente pesado, milimetricamente medido. Por quê? Por que isso? Porque das vezes que eu errei nesse ponto, as pessoas reclamaram disso. Meu esforço parecia nada. E por causa disso, eu sempre tinha a sensação de que eu não conseguia atender a expectativa daquilo que eles esperavam de mim. Essa pessoa desenvolve esse mecanismo de defesa de se isolar para planejar. Ele é um bom executor, mas ele precisa de tempo. Ele precisa de um período em que ele possa desenhar um projeto, um planejamento, um raio de ação para então ele entrar em ação. Isso é um defeito? Não, isso é uma característica. Mas é assim que a gente vê hoje? Não. Bora, tem que ser rápido, a velocidade. Tem que ser muito rápido. Demita com cuidado. Contrate com cuidado, demita com velocidade. Se você entra numa empresa, você tem que ter resultado rápido. A vida é para quem se move. A vida é para quem faz agora. O tempo está passando. Isso não é para todo mundo, não, meu querido. Há pessoas que precisam de um tempo de planejamento para ação. Eu não estou falando para você sobre coisas que você não pode melhorar. Você pode, mas primeiro você precisa compreender. E tem muitas pessoas que passam por isso e também tem o que eu esperar e não esperar, o que estimula e o que não estimula. Mas quando eu vejo que a pessoa sofre dessa dor, que tem como recurso, que eu já falei, o planejamento, a observação, a minúcia, o detalhe, a previsibilidade, a segurança, se eu não deixar essa pessoa utilizar esse recurso, mas ficar expondo a dor, deixa de ser lesado, tu demora demais, pensa muito, tudo tem que estar perfeito, tudo tem que estar do teu jeito. Eu estou expondo essa pessoa na dor dela. Estou dizendo, você não é bom bastante. Seu esforço é em vão. Eu poderia ter feito isso antes. Você está expondo essa pessoa na dor dela. Você está inibindo quem ela pode ser. Você não consegue recompensá-la por isso. É um ambiente nocivo. E existem pessoas que estão vivendo isso e fazendo isso com outras pessoas. Por eles serem pessoas que aguentam muito calado, muita coisa, muitas vezes eles são como se fosse, como eu disse no vídeo anterior, pinicos emocionais. As pessoas sempre estão vomitando suas sensações e sentimentos porque sabe que ele vai estar sempre pronto para tentar alcançar o que o outro espera. É a pessoa que sempre dobra a aposta, sabe? Ele faz da melhor forma possível. O outro que já conhece a dor expõe, diz que não tá bom, diz que não é o bastante, diz que não se esforçou bastante. E no lugar dele entender, ok, eu sou uma boa semente. Eu só escolhi o solo errado. Ele faz o quê? Ele dobra a aposta e ainda faz ainda mais, com mais zelo, com mais cuidado, com mais detalhe, com mais perfeccionismo. E aí a pessoa vai lá e diz: não tá bom bastante. Ele volta e refaz o projeto. E esquece de si mesmo, em detrimento dos outros, para que possa atender a expectativa, para que ele não sinta a humilhação de não ser quem ele poderia ser. E a gente está olhando para isso e pensando: Márcio, talvez você esteja dizendo, eu sou assim. É, mas ninguém te disse isso até então. Ninguém falou isso pra gente. Ninguém comentou isso conosco. Ninguém apontou isso na escola. Ninguém disse que isso era o que a gente devia saber antes de escolher o curso da faculdade. Ninguém falou isso pra gente quando a gente estava desesperado atrás de ganhar dinheiro para poder pagar nossas contas. Que você poderia prosperar muito mais aonde características como essa fossem muito mais exaltadas. Aí você diz, mas isso não existe, mas isso é utopia. É não. Qual estrategista não precisa desse tempo? E a sua estratégia bem elaborada seria recompensada. Qual planejador de um negócio, de uma empresa, não poderia viver isso? Qual contador não seria melhor contador se ele tivesse esse traço e soubesse disso antes de ter escolhido sua profissão? Qual grande arquiteto ou engenheiro ele não poderia ter esse período, esse traço e não seria ainda melhor? Qual estrategista de um exército, de uma grande empresa nacional ou multinacional? Existe um lugar para cada traço, porque existe um lugar para cada recurso, porque o mundo sempre precisou dos recursos de cada traço. A questão é que ninguém diz isso. E se você for olhar para as pessoas que têm sucesso financeiro, não precisa ser os caras que estão no YouTube, o dono da multinacional, o dono da grande empresa nacional. Olha para as pessoas ao teu redor que tiveram grande sucesso na vida
que tem uma boa casa, que tem um carro, que tem condições financeiras, que tem segurança, paga um plano de saúde, que passaram no concurso. E sim, pode olhar para empreendedores, figuras públicas. Verifica se eles não têm essas características que eu estou te falando. Só que é como se eles tivessem tido a sorte de terem encontrado antes de mim e de você. Parece que eles compreenderam antes, parece que a rota foi mais fácil. Nem sempre foi. Eles só tiveram a graça de ter entendido isso antes. Quando você olha para um Flávio Augusto, por exemplo, Flávio Augusto é claramente um homem que ele tem a dor do abandono e ele sente a dor da manipulação. Ele ainda tem outra dorzinha ali, que é um ponto bem menor. Mas ele tem essas duas dores. E perceba o quanto ele é excelente em negociação e conexão com pessoas. Perceba o quanto ele é bom na hora de fazer negócio, de oferecer um serviço, de mostrar para você o que ele faz, de vender um novo produto, de vender uma mentoria de milhares, de centenas de milhares de reais para grandes empresários. Eu falo ele porque ele é alguém que eu respeito, porque conseguiu a fortuna de fora de toda essa rede e ele tem, sim, um grande. Tem uma integridade muito bonita. Mas eu olho para o traço dele, eu vejo as dores que ele sentiu, eu digo: esse cara encontrou o caminho dele. Esse cara usa toda a dor de manipulação que ele sofreu para usar o recurso dessa dor, que é justamente negociação, articulação. Eu só quero que você entenda isso hoje, porque ainda é tempo. Ainda há oportunidade para você sim. Mesmo que você diga, não, mas para ser bilionário, não sei. Ser bilionário é um jogo diferente. Mas para com certeza você viver sua identidade, eu te dou certeza. Há tempo e oportunidade para isso. E por fim tem quem sofreu o traço. A dor do traço, né, que é a traição. Eu sempre utilizo três termos, aprendi assim, e eu acho que é bom ensinar assim, que a gente sempre fala traição, mas a traição troca exclusão. Vai depender do círculo que você está inserido. Há momentos que você vai sentir a dor de traição, principalmente quando a gente fala de relacionamentos, relacionamentos afetivos. A gente vai sentir essa dor como se fosse uma dor de troca, que é quando você muitas vezes está falando de amizades, da empresa e coisas do tipo. E a dor da exclusão, quando a gente está falando mais de família, né? Ser excluído de alguma coisa. Essa dor fez com que você também tivesse registro e mecanismo de defesa. E isso faz com que você, muitas vezes, tenha também essa coisa de não querer confiar, mas ao mesmo tempo a sensação de que o mundo é uma eterna competição, como se fosse um triângulo. Existe o que eu quero, a função, o trabalho, o dinheiro, a pessoa, a circunstância, o lugar. Existe eu na outra ponta do triângulo e existe alguém que eu estou sempre disputando para conseguir isso daqui. É um triângulo sempre. A sensação que eu tenho sempre é alguém que está disputando comigo, alguém que quer a mesma coisa que eu, alguém que pode ser melhor do que eu, alguém que vai chegar lá antes, alguém que vai fazer primeiro, alguém que vai fazer mais bem feito. Eu tenho essa competição dentro. É dentro, é aqui. Pode nem ter, mas a sensação que eu tenho é que tem. Porque o registro que eu tenho é que eu já fui traído, trocado, excluído. Eu não fui bom bastante para ser escolhido. Eu não fui o bom bastante para isso. E por não ter sido bom bastante, eu fui excluído, não escolhido. Então eu estou sempre achando que existe alguém com quem eu estou disputando de alguma forma. É um triângulo constante. E esse triângulo constante faz com que eu também acredite que quando eu me sinto em desvantagem, se tem isso que eu quero, eu estou aqui nessa ponta, tem alguém que parece melhor do que eu, automaticamente eu crio um outro triângulo aqui e diz assim: e se eu quisesse isso? E se eu quisesse essa outra coisa? Eu sou bom, eu sou rápido, eu faço bem feito, eu sou competitivo, eu sou um bom líder. E aí você escolhe outra coisa e de repente você cai no outro triângulo porque você acha que tem outra pessoa que pode ser melhor do que você, querendo a mesma coisa. E aí você sai desse triângulo para esse triângulo. Tem sempre isso acontecendo. Tá sempre isso acontecendo. Só que como eu te disse, essa dor que eu tenho que esperar, o que não esperar, o que estimula, o que não estimula, me gerou um recurso. Eu sou rápido, eu sou excelente, eu lidero muito bem, eu faço as coisas para que as pessoas possam ver que quando está feito, está muito bem feito. Então eu tenho a execução como meu recurso principal. Ao contrário do anterior, que ele precisa planejar para executar, esse aqui ele começa a agir para planejar. Ele vai fazendo no meio do caminho e ele vai organizando, e vai fazendo bem feito, e vai liderando. Porque ele tem esse talento. A maioria dos atletas, os grandes, as grandes pessoas dentro de forças armadas, por exemplo, eles têm esse traço. Porque eles precisam dessa necessidade de controle. Que você pode dizer, nossa, mas controle é uma coisa ruim. Não, não é.
Para algumas pessoas é necessário e é bom que eles tenham. Diferente do primeiro traço, que muitas vezes ele não precisa de controle, ele só precisa de espaço para criar. Esse aqui precisa de controle para executar e fazer bem feito, trazer excelência. Essa competitividade que vai fazer com que ele se sinta bem. Por isso ele precisa também de reconhecimento e aplauso. Mas o que as pessoas fazem com gente assim? Exibido, metido, só quer ser o primeiro, só quer ser o melhor. Detesto competitividade, fulano é o tempo todo competitivo. Eu também não sou muito chegado à competitividade, apesar de ter esse traço. Eu compito muito comigo mesmo. Mas eu preciso de pessoas que sejam assim comigo, assim como existem pessoas que precisam de mim. Imagina o primeiro traço que sente a dor da rejeição, lembra? Ele se isola, tem um lugar dele, não gosta muito de contato, nem precisa muito de palco. Pelo contrário, quanto mais espaço, isolamento para ele, mais criatividade, ideias melhores ele vai ter. Essa pessoa, muitas vezes, ela não é excelente em execução, assim como essa daqui, muitas vezes, não vai ser excelente em criação. Mas se eu tenho dois sócios, que um tem ideias maravilhosas e o outro executa com excelência, que um consegue tirar ideias fora da caixa e o outro consegue trilhar uma rota, se esse aqui tem a ideia e esse aqui executa, deu match. Esses dois vão crescer profundamente. Mas o que acontece com esse daqui? Muitas vezes é exigido dele. Você tem que ser mais comunicativo, você tem que ser mais amoroso, você tem que ter mais calma, leva um pouco mais de tempo. É o contrário do traço anterior, né? As pessoas, bora, rápido, rápido, rápido. Esse aqui, o pessoal, calma, calma. Pra que essa pressa? Só quer ser o primeiro, quer ganhar em tudo. Pois é o ambiente nocivo. Tá expondo essa pessoa, tá restringindo essa pessoa. Evidente que não vai ter recompensa nenhuma em cima disso. Então você compreende que o conselho do ímpio, o caminho do pecador, a roda do escarnecedor, essa degeneração, ver, ouvir, sentir, esse fato que é único para todos nós, mas é interpretado de forma diferente e por isso está gerando realidades diferentes. Eu falei de um de cada, mas nós geralmente temos dois de cada um, então a gente está sempre combinando dores e recursos. Como eu disse para você no começo, eu tenho muito essa coisa do pensar, padrão, segurança, detalhe, planejamento, para que depois eu entre numa execução com excelência. Você não tem noção o quanto tempo eu demorei para começar a gravar vídeo, porque eu não tenho uma câmera. Você vê que quando eu levanto a mão, clareia atrás de mim, quando eu baixo, escurece depois. Você está vendo? Por quê? Porque é o que eu tenho. É o webcam do meu MacBook. É o que dá. Mas você pensa que para o meu traço foi fácil isso? Eu queria o melhor, melhor câmera, melhor iluminação, melhor áudio. Tá o melhor hoje? Não tá. Porque eu tive que pegar o meu outro traço, que quer a exigência de tempo, faça, faça logo, com a excelência que é possível, e trabalhar isso dentro de mim, para colocar talentos para fora. Então existe uma combinação específica. Só que eu preciso desse ambiente. Hoje eu trabalho home office, então eu tenho minha própria caverninha. Entre os trabalhos que eu faço, que não é isso daqui, tem os trabalhos que eu faço que tem a ver com isso aqui, que são atendimentos, onde eu tenho tempo de estudar, prestar atenção, observar detalhes, fazer pesquisas, fazer associações. E aqui é onde eu faço o melhor. Ontem eu fui fazer um atendimento na casa do cliente, acabei conhecendo boa parte da família, foram 3 horas de conversa sobre traço de caráter, geração de ambiente, ganhos indiretos, organização de ideias, como você entende o geral, o individual e a função, como você começa a entender estrutura familiares para que isso aconteça, como observar, ordenar, decidir e agir corretamente. Foram conversas fantásticas. Ali é meu território. Eu saí da minha caverna e os meus dois traços, que precisam de público, estavam ali com a plateia, sedenta para ouvir o conhecimento que eu organizei aqui. E é ali que eu sinto vivo, ali que a seiva vem, ali onde eu estou protegido, ali onde eu estou promovido, é ali onde eu sou recompensado, não somente com o reconhecimento da informação, mas eu sou pago para isso. Compreende? É uma sensação de saber que hoje eu não ganho tão bem quanto eu já ganhei, me forçando, brigando, tentando ser criativo. Foram 6 anos, quase 7 anos, lutando. Você tem que ser mais criativo, tira uma ideia nova, refaz esse projeto, faz esse layout, não pode ser desse jeito, cria uma outra marca, refaz a marca. Ali, financeiramente, foi muito melhor para mim, mas ali não era eu. A identidade era desordenada. Aqui sou eu, conversando com você há 49 minutos, detalhando processos que são ainda mais profundos, tá? Isso aqui é muito mais profundo.
Quando eu estou em análise com alguém, são pelo menos 2 horas só para esse mapa sair, só para esse entendimento acontecer. Mas aqui eu estou te dando de forma prática, você compreender quem você é nesse processo. Entender que não é que a sua semente morreu, não é que o seu talento você não tem competência, é que você estava plantado no lugar errado. Onde no lugar das pessoas reconhecerem que você tem essas características, que não é um defeito, é uma características, e te protegerem das dores que te fizeram ser assim. Promover os recursos que você tem e recompensar justamente porque você é dessa forma, as pessoas fizeram o contrário. Te expuseram para tentar te fazer caber dentro de um molde, dentro de uma caixa, dentro de um modelo, um método, uma fórmula. E aí você olhou para isso e disse: não, desse jeito aí eu não tenho talento. Não. E se tinha, eu não sei se eu sou capaz para fazer isso mais não. Eu tenho uma pessoa que estava falando hoje comigo, 60 anos de idade, está ouvindo meus vídeos, 60 anos de idade, mas se o tempo tem a oportunidade de pelo menos você ser quem você precisa ser para quem está ao seu redor hoje. De você conseguir ordenar essa sua identidade. Sua seiva está viva. Existe algo dentro de você. Não é que você não perdeu a competência. Você só parou de receber o nutriente correto. Escuta o que eu estou falando com todo carinho com você. Queria estar olhando no teu rosto agora para dizer isso. Você não perdeu competência, você só nunca recebeu o nutriente que te faria ser quem você precisa ser. E eu estou te ajudando agora, porque culpa pode ter sido de alguém, culpa pode ter sido de uma estrutura, culpa pode ter sido de um passado, a culpa pode ter sido de uma instituição. Mas a responsabilidade de fazer isso agora, entender, buscar entender isso e fazer diferente é sua. Tem culpado? Sim, tem. Não adianta vir com palavra bonitinha. Ah, você precisa ressignificar. Não, existem culpados. Mas a reabsorção da circunstância é entender que a dor que foi promovida gerou em mim um recurso. E que esse recurso é a minha identidade, é o meu talento. É aquilo que eu vou fazer e eu posso fazer hoje, inclusive como vocação. E que são apenas características que eu tenho que encontrar o solo correto para eu jogar minha semente, que tem potencial, que não morreu. Você só estava esperando o lugar seguro para florescer e você está entendendo isso agora comigo aqui. Eu te dei características para que você pudesse mapear e começar a entender que você tem que ir para o lugar onde essa dor que você sente precisa ser protegida, esse recurso que você tem precisa ser promovido para que você possa ser recompensado por ser quem você é. Se você entender isso, você alinha casamento. Você olha para o seu cônjuge, se houver amor e respeito e intenção, você vai olhar para o seu cônjuge e vai entender qual é a dor que você sente abandono, então eu preciso entregar um pouco mais para você. Então, a dor que eu sinto é manipulação. Eu preciso que quando eu te entregue, você me entregue de volta, porque se você não entregar, eu vou me sentir usado. Então, se eu te entregar para te preencher, você me entrega de volta para eu sentir justiça, tá fechado. Precisa ser o tempo todo? Não. Casal tem responsabilidade. Tem trabalho, tem filho, tem empresa. Só precisa entender para que um não fique sendo ambiente nocivo um para o outro. Depende de cuidado no processo e da coragem para mudar isso. Precisa de cuidado no processo e de coragem para mudar esse solo que você planta a sua semente. Você vai ter que entender isso agora. Mas eu acredito que você é capaz de fazer isso. Márcio, me faz entender isso melhor, ou na verdade, me ajuda a entender isso? Então, bora lá. Eu quero te convidar a você olhar isso hoje com mais sinceridade para dentro de você. Para você ver onde é que você está tentando crescer. Então, primeiro, as pessoas, situações e lugares que você convive hoje, dentro da tua aliança, até o trabalho que você vive, a comunidade que você frequenta, a instituição, a denominação, a religião que você frequenta. Você vê que as pessoas conseguem te proteger dessa dor ou eles te expõem? Percebe isso. Vê que as pessoas ao teu redor, as situações que tu está envolvido, os lugares, eles estão protegendo essa dor que tu sente, dentre essas cinco, essas duas dores que tu sente, eles estão expondo essa dor, dizendo que isso é um problema e um defeito. O que estimula seus talentos ou sufoca com críticas e controle? Verifica. Verifica isso hoje. Você é estimulado, promovido nos recursos que você tem? Você sente que é recompensado na sua característica individual? Você se sente punido toda vez que você é quem você é?
Comece a observar ambiente, pessoas, situações e lugares. Eu quero que você entenda que se a resposta for negativa, não se culpe pela estagnação. Se perdoe por ter tentado. É muito difícil isso aqui, tá? A gente não se perdoa, a gente se cobra demais. É um casamento que não funcionou, é uma empresa que faliu, é uma tentativa de emprego que você foi demitido. A gente se culpa, mas não se culpe, você só não tinha ambiente. Agora, tome responsabilidade de entender que, apesar de que o mundo não é feito para você, você não é uma árvore. Você não é algo inanimado. Você tem a opção de escolher agora um novo solo para você ser plantado. E eu espero que você faça isso agora, de verdade. Se perdoe por ter tentado tanto tempo num solo que não foi feito para você. Mas escolha o solo correto para que você possa hoje ser como a árvore plantada junto a ribeiros de água, que frutifica no tempo correto, as folhas não murcham e tudo quanto você fizer prosperará. Lembra disso hoje, depois dessa conversa tão longa. Você não deixou de ser competente, só não foi regado, só não foi nutrido, só não foi protegido. Toda semente bem cuidada floresce. E eu espero que você floresça a partir desse entendimento. Compreenda cada parte de quem você é. Sem identidade, a gente é tudo, menos quem a gente precisa ser. Mas com identidade, cuidado, no ambiente certo, você floresce para ser quem você nasceu para ser. Eu espero que essa nossa conversa tenha te ajudado. De verdade. E a gente volta na próxima conversa. Eu tô aqui querendo ficar, por isso que eu tô difícil de terminar. A vontade que eu tenho de ficar aqui mais 2 horas, mas não dá. A gente vai ter assunto para os próximos vídeos. Sem identidade você é tudo, menos quem você precisa ser. Escolhe um solo, escolhe um terreno, muda de ambiente, pessoas, situações e lugares e vai lá dar tudo que a sua semente tem potencial para dar, porque eu sei que tem. Um beijo no seu coração e a gente volta no próximo vídeo.